Namastê! Então vamos mais uma vez falar sobre os mitos relacionados ao yoga. E hoje vou abordar um tema que diria talvez seja um dos mais importantes de todos estes que temos falado, mas também um tema que acaba sendo relativamente simples de abordar. Não vai envolver tantos conhecimentos técnicos. Mas antes disso, deixa eu fazer só uma coisinha aqui, porque me dizem que no yoga é muito importante ter uma boa flexibilidade. Eu vou ver se eu estou bem nisso aqui, se eu consigo levar minha cabeça até o pé. Só um minutinho aí. Não. Não, gente. Isso aqui não é pra mim, não. Nem sei porque eu faço yoga, porque eu sou tão rígido. Yoga não é pra mim. O que a gente vê do yoga normalmente são as pessoas fazendo coisas que exigem bastante do corpo, principalmente em termos de flexibilidade. Então, se essa prática é uma prática adequada para mim ou para pessoas como eu, claro que estou aqui adotando um personagem. Primeiro que eu não estou com essa dificuldade toda, graças a Deus, apesar dos pelos brancos e da careca. Mas, em segundo lugar, temos que entender que um dos mais recorrentes mitos, ou, digamos, visões equivocadas sobre yoga, é essa ideia recorrente de que para praticar yoga eu tenho que ter alguma capacidade pré-determinada, podemos dizer assim, algo que me qualifique antecipadamente como um pré-requisito para poder fazer essas práticas. E daí a gente realmente tem que pensar um pouco a respeito de como o yoga tem sido difundido e quais estereótipos estão associados à ideia do praticante de yoga. Então quero aqui utilizar como exemplo algo que vai ter um efeito visual aqui na minha apresentação, melhor do que tentar usar as imagens que hoje tanto estão aí expostas na internet, nas redes sociais, como aqui no Instagram, mas vou usar revistas, porque houve um tempo, o pessoal mais jovem talvez, né, já tem outra concepção, né, não lembre disso ou não trabalhou com essa ideia, mas houve um tempo em que a ideia mais popular que se tinha de yoga era muito difundida a partir de revistas. E a revista que eu vou mostrar aqui nem é tão antiga, não é uma coisa do século passado, mas uma coisa de alguns anos atrás apenas. Só que essa tendência de expor o yoga de maneira performática, ela migrou, né, das capas de revistas, de periódicos, para as próprias redes sociais. Então hoje a gente fala de uma postura instagramável, como se ela quer que a pessoa exibe suas grandes capacidades físicas, sua extraordinária flexibilidade, equilíbrio, força e coisas assim. Mas essa revista, Yoga Journal, temos a Yoga Journal americana e a Yoga Journal brasileira, que foi, né, criada aqui e ficou em circulação durante alguns anos, até 2015, se não me engano começou em 2007. E durante esse período essa revista ficou em circulação e era até consultor técnico dessa revista. Tá? Então a revista em si tinha alguma coisa boa, aproveitável, mas eu mesmo questionava a própria redatora, o pessoal todo, a editora, né? Por que a gente tinha que sempre enfatizar as mesmas coisas, principalmente nas capas, nas apresentações da revista. E para que fique claro o que a gente quer enfatizar, vou mostrar algumas capas dessas revistas de 2010, de 2009, desses anos aí, tá? Então, por exemplo, esta capa. Vamos mostrar mais uma capa, tá? Mais uma capa. Algumas praticantes muito queridas, algumas até conheço, né, pessoalmente, e não tenho uma crítica a elas, até pelo contrário, tá? Eu estou questionando o estereótipo que se vende. Perfeito? Vamos lá. Bom, várias. Poderia trazer muitas outras da coleção que eu tenho em casa, dessas revistas Yoga Journal, enquanto elas estavam em circulação, e hoje a gente vê muito isso, repito, nas redes sociais. E o que você vê em comum em todas essas capas de revista? Vamos adiantar a coisa, né? Todas essas capas que eu mostrei têm algo em comum que são praticantes, mulheres, pelo menos relativamente jovens, com aquilo que a gente pode considerar, né, de boa aparência, brancas, fazendo posturas técnicas magras, né? É bom lembrar também magras, e fazendo posturas técnicas que exigem certas habilidades físicas que nem todo mundo tem.
Quando as pessoas comuns, isso aqui não é o padrão das pessoas comuns. Algumas poucas pessoas preenchem todos esses requisitos, inclusive eu não preencho, né? Então, quando as pessoas comuns começam a ver isso sendo veiculado como yoga, como a imagem associada ao yoga, se cria esse estereótipo. Yoga é para essas pessoas que têm esses pré-requisitos que eu não tenho. Então, mesmo eu, não sou jovem, talvez não tão magro, né? Boa aparência nunca tive. Agora então, é, careca, né? Todo cabelo branco, enfim. Não sou mulher, que normalmente é mais bonita, e também acaba sendo muito veiculada as imagens de mulheres em periódicos como esse porque tem um apelo comercial, o público de yoga é majoritariamente feminino, os patrocinadores têm preferência também por isso. Né? Enfim, então as pessoas não se encaixam nesse estereótipo, ela começa a ter a ideia recorrente de que yoga não é para ela. Tá? Seja por questões sociais, culturais, físicas, seja pelo que for. E isso torna para a gente a tarefa de tentar difundir um yoga inclusivo até mais difícil. Eu costumo me considerar uma pessoa que trabalha realmente numa cruzada pelo yoga inclusivo em alguns aspectos. Levando yoga para lugares onde yoga não seria oferecido e muito menos praticado, a não ser que seja através de uma atividade voluntariamente oferecida e também com um trabalho gradual de ensino, levando as pessoas a compreender que elas podem fazer, que elas podem se beneficiar daquilo. Então, às vezes, por exemplo, no asilo ou no centro de acolhida, onde eu dou aula para pessoas que são moradores de rua sem teto. As pessoas imaginam que o que é aquilo que está sendo oferecido para elas? Eu não vou fazer aquilo, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ah, não posso fazer porque eu estou com dor nas costas. E a gente tem que fazer a pessoa entender que muitas vezes, exatamente por estar com a dor nas costas, é que ela precisa mais do yoga. Que exatamente por estar rígida, sem esta flexibilidade, é que ela precisa mais do yoga. Que exatamente por ter a mente tão inquieta, que ela precisa mais do yoga. Mais até do que essas pessoas que se imaginam dentro desse construto, que sejam as pessoas adequadas para a prática de yoga. Então, isso aqui é algo que a gente hoje pode realmente difundir mais dentro dessas propostas que, em vários aspectos, em várias áreas, têm sido trabalhadas, da inclusão, né? Inclusão do ponto de vista de gênero, né? Inclusão social, inclusão cultural, inclusão étnica. Tudo isso é muito importante nos dias de hoje, embora existam também discursos que continuam defendendo as visões excludentes e que acabam sendo mascarados por perspectivas outras que se usa para justificar sem que aquela tendência excludente fique tão em evidência. Tá? Então, por exemplo, você fala em incluir pessoas que têm uma, digamos, identidade de gênero que não está dentro da nossa visão binária tradicional e, como eu tenho preconceito contra isso, eu vou disfarçar meu discurso criando um conceito de ideologia de gênero. Tá? E aí a gente começa a usar esse discurso para defender a exclusão mais uma vez. Então, nos dias de hoje existe essa reação também às tendências inclusivas, elas, de um modo geral, gradualmente, têm ganhado a sua força. E no meio do yoga não deve ser diferente. O que faz o professor de yoga, se você é professor, o que você faz, é a pergunta que eu deixo, para que as práticas que oferecemos sejam menos excludentes. A gente adapta as técnicas, a gente pensa na pessoa que tem mais limitações, ou a gente faz a prática exatamente voltada para aqueles que têm mais facilidade. E o que tem dificuldade, se vire. Vai ficar todo tortinho aí, mas tudo bem, é o jeito dele. A gente pensa também na inclusão econômica, em tentar viabilizar a prática do yoga para as pessoas que têm mais dificuldades financeiras de arcar com custos de aulas que normalmente costumam não ser tão baratas por aí afora. Então, o que a gente faz por isso? Mas, além dos dias de hoje, é bom fechar essa reflexão com também passagens que estão na literatura tradicional, porque a gente fala tanto da literatura tradicional, a literatura tradicional ela defende a exclusão também?
Aí a gente pode citar algumas passagens. Rata Pradipika nos lembra que todos estão aptos para o sucesso no yoga. Independente de serem pessoas saudáveis ou enfermas, pessoas com boas condições de locomoção, pessoas com dificuldades de locomoção, não é bem essa expressão que o texto usa, mas é algo nesse sentido. Então ele nos lembra que a capacidade de se absorver na prática do yoga, o que mais importante é a consciência, tá? Ela estando presente, você tendo a intenção e a motivação para a prática, o resto a gente resolve, o resto a gente consegue adaptar, adequar para viabilizar essa prática, tá? Então, se você acredita ainda hoje que você não leva jeito para o yoga e por isso não faz, eu acho que você pode agora rever os seus conceitos. Então, vou ficando por aqui. Namastê.